Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo mais um dia para mais uma live de perguntas e respostas. Estou aguardando aqui, vamos chegando para a gente ter mais um momento aqui de conhecimento. Estamos aguardando o pessoal entrar. Boa noite a todos vocês. Hoje, mais cedo, eu coloquei um vídeo avisando vocês que hoje eu estaria um pouquinho mais tarde, às 8h25. Boa noite, Cris Aguiar, Conselho Tutelar de Pílulas do ECA. Pessoal, boa noite, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente. Obrigada. Vera Lúcia, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, olha só. A gente vai fazer aqui uma live de perguntas e respostas. A gente vai ficar aqui alguns minutos. E aí vocês vão mandando as perguntas aqui para mim, as dúvidas que vocês estão tendo. Eu tenho recebido muitas perguntas no meu direct. E como eu disse para vocês, ao longo do dia, assim que eu estou tendo um tempo, eu estou tentando responder todas elas. Às vezes eu demoro a responder um pouquinho, porque às vezes eu tô fazendo alguma diligência, tô em casa com as crianças. Boa noite, Vera. Lu entrou também. Boa noite, Loriete. Tá boa, Loriete? Pessoal, olha só. Vocês já devem ter visto aí no meu Instagram eu falando para vocês da Maratona Conselheiro Pro, que vai acontecer na próxima semana, tá bom? Vão ser 2 dias de muito conteúdo, de muito aprendizado para vocês. E a gente vai, assim, eu vou trazer, assim, de forma muito clara e objetiva para vocês algumas das minhas experiências, algumas das ações que eu, juntamente com o meu colegiado, a gente fez para que a gente pudesse romper com praticamente 90% das distorções. Lauro Trindade, meu amigo, obrigada, seja bem-vindo. Evinho, seja bem-vindo também. Pessoal, olha só, ativa o aviãozinho aí, vai mandando mensagem para todo mundo, chama o colegiado, chama o amigo, para vir para essa live. A gente vai ter aqui alguns minutos de perguntas e respostas, ok? Pessoal, olha só. Quem ainda não se inscreveu para a maratona, vai lá. O link tá lá na bio. Se inscrevam. Vão ser assim 2 dias de muito conteúdo de valor para vocês, tá certo? Eu vou abrir lá o meu coração para vocês. Vou ali abrir ali, digamos assim, a minha caixinha de segredo para vocês, tá bom? Querida, faz live pra gente, Conselho Tutelar e Saúde em tempo de pandemia. Ok, beleza. Beleza, já vou anotar aqui a sugestão e eu já vou deixar anotado aqui então. Conselho Tutelar e Saúde em tempo de pandemia. Ok, a gente já vai, nós vamos organizar aqui, tá bom? Bila Artes, seja bem-vinda. Escolinha Mãozinha de Ouro, sejam bem-vindos, viu? Anderson. Pessoal, olha só, hoje vai ser uma live bastante participativa, ok? Eu vou precisar da participação de vocês para eu poder fazer essa live aqui, tá bom? Então, mandem as perguntas aí. Anderson Nonato, Conselho Tutelar de Taguatinga. Bem-vindo, viu? Laurinha, Natália, Moacir, Sapezal, Mato Grosso. Que bacana, gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada aí pela participação de vocês. Adneia. Pessoal, vai mandando as perguntas aí. Algumas dúvidas que vocês estão tendo. Obrigada, você está arrasando. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Vocês podem ter certeza que tudo que eu estou fazendo aqui é com muito amor, com muito carinho, é de coração para vocês mesmo,
tá bom? Pessoal, vai mandando as perguntas aí pra mim. Vai mandando as perguntas aí pra gente começar a entrar aqui em algum assunto. Tá bom? Oi, pessoal. Boa noite. Alguma dúvida? Loriete, fala aí alguma dúvida? Ok. A minha diarista tinha uma dúvida com relação ao conselho tutelar de os filhos nunca irem morar com ela. Ok. Natália, tem que ver esse contexto direitinho, por que que os filhos não estão morando com ela, se quando da separação com o pai foi um acordo entre eles, se foi um acordo extrajudicial entre eles de boca, ou se tem algo definido em lei, se já existe definição de guarda, alimentos, visita. A gente precisa saber melhor esse contexto para a gente direcionar a resposta, tá bom? Boa noite, Fábio Rocha, bem-vindo, viu? A Loriete está aqui falando de termo de responsabilidade. Pessoal, essa questão do termo de responsabilidade geralmente geram dúvidas mesmo, tá? Por um bom tempo, esse termo de responsabilidade, ele era dado a torto e à direita. E muitas das vezes, esse termo de responsabilidade, ele tinha um teor ou suposto valor de guarda. Então, era muito comum os conselhos tutelares, quando iam emitir um termo de responsabilidade, eles emitiam esse termo de responsabilidade para qualquer pessoa. Para a avó, para a tia, para o vizinho, né? E geralmente essas pessoas ficavam com esse termo de responsabilidade, entendendo que esse termo de responsabilidade que foi entregue para eles, para ficarem ali com a proteção daquela criança ou daquele adolescente por um tempo, tinha um efeito de guarda, tá bom? E é muito importante que a gente entenda que termo de responsabilidade não tem nada a ver com termo de guarda, tá certo? E é importante a gente saber, pessoal, que a gente pode sim, enquanto conselho tutelar, dar termo de responsabilidade, tá certo? Mas tem os casos específicos para isso. O termo de responsabilidade, ele é entregue para os pais ou para o responsável. E tem ali alguma conduta que esses pais vão ter que fazer a partir daquele momento. Provavelmente esses pais ou esse responsável, eles tiveram ali alguma atitude que violou o direito da criança ou do adolescente. Então, a criança e o adolescente foi novamente entregue para aquele pai ou para aquele responsável sob esse termo de responsabilidade. E nesse termo de responsabilidade consta, inclusive, algumas ações que esses pais ou responsável vão ter que cumprir, tá certo? Agora, é importante, pessoal, que normalmente, quando for entregue esse termo de responsabilidade para alguém, né, para os pais ou para algum responsável, que se faça por um período, que se dê um prazo. Por quê? Por que é importante dar um prazo para o cumprimento daquilo que vocês estão colocando no termo de responsabilidade? Para não ficar uma ação de rotina e sem valor nenhum. Porque quando você dá ali um prazo, por exemplo, para que o pai ou o responsável ele cumpra aquela determinada ação ou aquela medida que você está ali aplicando, dá para você uma certa autoridade também, tá bom? E quando esse termo de responsabilidade ele é entregue, por exemplo, com um prazo para uma avó, para um tio, por exemplo, dando com prazo, vocês estão informando para esse responsável, por exemplo, que ele tem um determinado tempo para ajuizar a ação de guarda. Porque olha para vocês verem o quanto é importante que a criança ou adolescente, quando elas não estão com seus pais, que é quem detém, né, por natureza, o dever ali de guarda, sustenta a educação dos filhos, o poder familiar,
que esses avós, que esses tios, por exemplo, que estão com a responsabilidade dessa criança ou desse adolescente, que eles ajuizem a ação de guarda por meio de um advogado particular ou pela defensoria pública. Para quê? Porque quando ele ajuiza essa ação de guarda e ele tem essa guarda, essa criança e esse adolescente, eles estão resguardados com muitos direitos, tá certo? Vou citar aqui um exemplo, tá bom? Vamos supor que essa avó, que esse tio, né, que está com a responsabilidade da criança, porventura eles ajuizem então a ação de guarda e o juiz dê para eles uma guarda provisória. E nesse interim, nesse mesmo tempo, esse responsável venha a falecer. Essa criança que estava sob a responsabilidade dela, sob a guarda desse responsável, ela tem direitos, inclusive direitos previdenciários, tá certo? Ela tem o direito, por exemplo, de receber uma pensão dessa avó ou desse tio, não sei, que às vezes era pensionista e que faleceu. Então essa criança, esse adolescente, eles não vão ficar a ver navios, tá bom? Então aqui, termo de responsabilidade pode sim ser aplicado, mas tem ali os requisitos necessários, tá certo? Não pode ser dado à torta e à direita, não tem ali efeito de guarda, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, pessoal, deixa eu ler aqui. Os filhos estão muito rebeldes com os pais, já foram tomadas algumas medidas, como o aconselhamento, o psicólogo, mas a cada dia os problemas aumentam e os pais novamente acionam o conselho tutelar. Pessoal, olha só, infelizmente ainda existe uma cultura no Brasil de que o conselho tutelar, ele substitui pais ou responsável. E nós sabemos também que há muito tempo os pais vêm perdendo a autoridade sobre os seus filhos, tá certo? Isso não é novidade, já existem muitos estudiosos que estudam essa problemática e de fato os pais vêm perdendo o controle e a autoridade sobre os seus filhos, tá certo? É por isso que a gente sempre bate muito na tecla aqui da valorização da infância e de priorizar de forma absoluta a infância e a juventude no Brasil. Por quê? Porque nós entendemos que é nos primeiros anos de vida que a criança, ela forma ali o seu caráter, a sua personalidade. E essa personalidade, esse caráter, ele é desenvolvido até a adolescência. Então, há muitos estudiosos que dizem que até os 12 anos de idade, que é a idade ali limite para que a criança ou adolescente ali de fato forme ali o seu caráter, forme ali a sua personalidade, ele vai juntar durante todo esse tempo ali ensinamentos, vivências, para que ele tenha um desenvolvimento pessoal, físico, moral, psicológico, para que ele torne de fato um adulto responsável. E nós sabemos que hoje a gente tem uma problemática muito grande com relação aos adolescentes, na fase da adolescência, começarem a dar muito trabalho. E infelizmente não são todos os pais que conseguem lidar com essa situação. Então, entendem muitas das vezes que a postura do filho na adolescência, tudo é rebeldia. E muitas das vezes, a postura do adolescente de forma rebelde, de forma irresponsável na adolescência, se dá muito pela idade, porque está numa idade de amadurecimento, é uma idade de transição da infância para a idade adulta. Então, a gente precisa ter muita cautela. Então, os pais precisam ser muito aconselhados com relação a essas questões que eu estou trazendo para vocês aqui. Agora,
há situações, muitas das vezes, que essa rebeldia, ela já se transforma em ato infracional. E aí é que mora, muitas das vezes, o problema das famílias. Por quê? Porque o adolescente, ele começa a cometer atos e pequenos delitos, atos infracionais, tá certo? Como agressões verbais, agressões físicas, o envolvimento com drogas, com o tráfico de drogas. Então, assim, nessa questão de quando o adolescente, ele já de fato, ele não mais cumpre o seu dever de obedecer os seus pais, né? Porque a lei fala que é dever do filho obediência aos seus pais. Então, se já não existe isso mais, se ele está naquela fase de rebeldia, não só de rebeldia, mas de cometer atos infracionais, é muito importante que as medidas a serem aplicadas a esse adolescente, elas sejam aplicadas. Agora, os pais precisam ter iniciativa para isso. O que não dá para aceitar é os pais ficarem aceitando os filhos dentro de casa cometendo atos infracionais, agressões, muitas das vezes até graves contra os pais, contra os irmãos menores, e não tomarem nenhuma atitude. Tá certo? A gente sabe que muitas das vezes os pais não querem o mal para os seus filhos, não querem denunciá-los. Não é verdade? Isso acontece. Mas se o pai, se a mãe, eles querem que haja uma mudança de atitude do filho nesse sentido, ela vai precisar de ajuda, vai precisar de conselhos e vai precisar de se encorajar para que isso se cesse. Tá certo? Então, o que acontece muitas das vezes? Quando o adolescente está cometendo algum ato infracional, está perturbando o sossego da família, por exemplo, pode haver o comunicado desse fato, muitas das vezes, ao delegado. Porque existem delegacias especializadas em ato infracional cometidos por adolescentes e as delegacias especializadas na garantia do direito, sendo ali a criança ou adolescente vítimas, tá certo? Então ali tem todo um processo que vai acontecer ali, juntamente com o delegado, o Ministério Público, o Judiciário, tá certo? Para que essa questão seja resolvida, tá certo? Pessoal, até o momento eu recebi só essas perguntas. Tem mais perguntas aí? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Consegui responder para vocês as perguntas que vocês me fizeram aqui. Pessoal, olha só. É muito importante, deixa eu só acrescentar aqui com relação a essa última questão que foi levantada aqui. É muito importante, pessoal, que haja uma integração dessa rede de proteção para que, de fato, as medidas de proteção que são aplicadas pelo Conselho Tutelar na garantia do direito, tá certo? E na intenção de cessar essa violação, ela de fato aconteça. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, ofícios sendo encaminhados para os CREAS, por exemplo, quando há alguma violação de direito à criança e o adolescente, e a equipe do CREAS, que é uma equipe multiprofissional, tem assistente social, psicólogo, profissionais da educação, do direito, é toda uma equipe
que vai estar ali disponível para fazer um atendimento especializado para essa família. A gente precisa entender o seguinte, que essa família, ela precisa de um atendimento, ela precisa de um aconselhamento, ela precisa ser acolhida pela rede, e esse acolhimento, ele precisa ser efetivo. Não dá simplesmente para ir lá em uma visita só, em um atendimento presencial no CREAS, por exemplo, achar que essa problemática ela vai ser resolvida, porque não vai. Eu costumo dizer muito que existem famílias que demoram um pouco mais de tempo para conseguir sanar essas irregularidades e essas violações de direito. A gente não consegue mudar as coisas assim do dia para a noite. É um processo, é um passo a passo. E vocês, enquanto conselho tutelar, precisam estar muito atentos com relação ao acompanhamento das requisições de vocês junto aos órgãos. Se de fato está havendo esse acompanhamento, como que está sendo feito esse acompanhamento? Essa mãe já foi ouvida? Essa família já foi acessada, por exemplo? Tá certo? Pelos serviços, pelos programas de atendimento, tá certo? Vocês manterem um diálogo constante com a rede de proteção. Discussão de casos. Pessoal, existem casos que eles são mais acentuados, eles exigem um pouco mais do nosso esforço e um pouco mais da nossa dedicação e atenção para que de fato aquela situação seja resolvida. O que aqui em Uberlândia nós fazemos muito e que talvez possa ajudar vocês? Quando existem casos assim, em que a situação já está muito acentuada, por exemplo, em que a gente, a rede toda já acompanha, saúde, CREAS, e a gente não consegue assim ver muito avanço, a gente programa aqui com a rede, nós chamamos aqui em Uberlândia de mini fóruns. Então a gente chama de mini fórum. O que seria esse mini fórum? Seria uma reunião estratégica com a rede de proteção, não com a rede toda, mas aquela a qual você requisitou os serviços para que aquela medida de proteção fosse cumprida. Então, você chama ali para essa reunião a saúde, a educação, o CREAS, o CRAS, tá certo? E vocês, nessas reuniões pontuais, vocês discutem aquele caso e estabelecem estratégias para cada órgão, e para que esse órgão cumpra aquela estratégia em um determinado tempo, é estabelecida ali as estratégias e o tempo, e para que essas estratégias sejam aplicadas, e depois que vence esse prazo, esse período, por exemplo, vocês marcam uma nova reunião. Essa equipe, ela traz para você, conselho tutelar, um relatório de como foi a aplicação daquela estratégia e o resultado daquela estratégia, para vocês novamente sentarem e discutirem para ver se houve resultados, se não houve resultados. Ok? Essa é uma dica de ouro que eu estou dando aqui para vocês, que deu e continua dando muito certo aqui na nossa cidade. Tá certo? Então, sempre está dialogando. Pessoal, eu não estou conseguindo mais ver as mensagens de vocês subindo para mim.
eu não consigo mais visualizar aqui novas perguntas de vocês, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral das principais dúvidas que a gente sempre ouve e que sempre me mandam ali no direct para ver se eu consigo, talvez, alcançar aí uma dúvida de vocês, tá certo? Então, nós falamos aqui hoje sobre a questão do termo de responsabilidade, nós falamos aqui da dúvida ali de os filhos não quererem ir morar com a mãe, então a gente precisa saber um pouco melhor desse contexto, para a gente poder dar uma orientação mais assertiva. A questão de filhos rebeldes, que o conselho já fez ali os aconselhamentos, já fez ali alguns encaminhamentos, e as problemáticas têm só aumentado. Lembrando que, pessoal, não sei se vocês estiveram aqui comigo e a Maduca na última terça-feira, e a Maduca trouxe aqui uma questão muito relevante, muito importante, que é a questão do momento atual que nós estamos vivendo, que é um momento de muita excepcionalidade. Então a Maduca falou muito bem quando ela disse que muitos problemas nós já tínhamos antes desta pandemia, e que muitos problemas surgirão após essa pandemia e continuam surgindo durante a pandemia. E que muitas dessas questões, elas vão se agravar, tá? E uma delas, pessoal, é o aumento das questões das violações de direito contra crianças e adolescentes. Porque a gente, infelizmente, não tem um dos nossos grandes parceiros, que são as escolas funcionando, porque nas escolas é que muitas das vezes a criança ou adolescente, ela tem ali a oportunidade de falar ali do que ela está vivendo dentro de casa, e as escolas encaminham para nós as problemáticas, as situações, e a gente começa então a nossa atuação. Então, infelizmente, nesse período de pandemia, as nossas crianças e adolescentes, elas estão dentro de casa com os seus possíveis agressores, aqueles que deveriam defender, mas que na verdade estão violando os seus direitos, e a gente fica muitas das vezes sem ter esse acesso a informações. E além disso, nesse período a gente vê que tem aumentado muito as questões aí de violências físicas, psicológicas, com essa situação das escolas não estarem funcionando, o aumento de evasão escolar aumentou muito, e principalmente na faixa etária dos adolescentes, tá certo? E isso é uma situação muito difícil, porque quando esses adolescentes estão evadidos das escolas, muitas das vezes eles começam a se envolver com outras questões, tá certo? Muitas das vezes com droga, com prostituição, com o tráfico de drogas. E isso tem trazido muitos conflitos, muitos problemas para as famílias. Então nós precisamos ter muito bom senso, muita cautela nesse momento de pandemia, redobrar a nossa atenção, redobrar o nosso olhar, tá certo? Para que a gente possa dar o melhor de nós na defesa do cumprimento aí dos direitos das nossas crianças e adolescentes. E está cobrando sempre da rede, que são ali quem oferece os serviços e os programas, para que esses serviços e programas, pessoal, não cessem, não parem, tá certo? Porque as famílias e as nossas crianças e adolescentes precisam desses serviços funcionando, ok? Pessoal, então olha aqui, me perguntaram durante essa semana questões relacionadas, por exemplo, à busca e apreensão, tá? Tem sido assim uma avalanche
os casos em que os juízes estão pedindo aos conselheiros tutelares que acompanhem os oficiais de justiça na busca e apreensão de crianças e adolescentes. E a gente sabe muito bem que isso é uma distorção muito grande, é uma arbitrariedade e a gente precisa se posicionar diante disso, tá certo? A busca e apreensão, esse mandato de busca e apreensão, ele é feito pelo oficial de justiça. Portanto, se o juiz entende necessário que haja um acompanhamento de um profissional técnico nessa ação, que o juiz, então, faça esse pedido para uma equipe, para a sua equipe técnica, entendeu? Da sua vara, um assistente social ou um psicólogo para fazer esse acompanhamento, tá certo? Eles sim são profissionais técnicos preparados para fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, eu sei, já me falaram que tem acontecido muito isso. Isso aqui na minha cidade já aconteceu. Aconteceu casos recentes, inclusive, porque muitos de vocês sabem que durante essa pandemia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais soltou decretos, então eles também estão trabalhando como nós, e muitas das vezes, para amenizar o judiciário, eles querem utilizar o conselho tutelar, e a gente sabe que muitas das vezes o judiciário quer usar do seu poder, da sua autoridade, para coagir muitas das vezes os conselheiros tutelares a fazerem aquilo que não é da sua atribuição e que os juízes sabem que não é, mas mesmo assim eles determinam com a intenção de que vai que cola, não é mesmo? Então a gente sabe que isso acontece muito. Isso acontece muito também com a questão de os investigadores de polícia ou os delegados acionarem os conselheiros tutelares de madrugada para acompanhar a oitiva de adolescente, cometeu ato infracional, estão na delegacia. Nós vimos recentemente, inclusive, um caso que aconteceu, recentemente mesmo, se eu não me engano, foi dia 22 agora, na segunda-feira, o caso de uma das nossas colegas, uma conselheira tutelar, que o delegado ali denunciou ela por prevaricação, porque segundo ele, ela não cumpriu ali com o seu papel, com a sua função, deixou ali de cumprir ali com a sua função, retardou ali, né, retardou ali, deixa eu ler aqui o que é o crime de prevaricação total para vocês verem. O crime de prevaricação é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, o delegado entendeu que a conselheira tutelar cometeu prevaricação, só que nós sabemos que existe muitos e muitos casos de abuso de autoridade, que a nossa colega conselheira tutelar, ela tentou falar com a autoridade policial, com o delegado por várias vezes, não conseguiu. Ela justificou o motivo pelo qual ela não iria comparecer à delegacia. Ela não só justificou por que não ia, mas ela inclusive deu a resposta à autoridade para onde ele deveria ter encaminhado aquela adolescente. E a gente continua vendo isso diariamente, tá certo? E é por isso que eu sempre falo muito aqui para vocês da questão da necessidade de nós nos posicionarmos, não recuarmos
e de a gente se posicionar frente a essas distorções e arbitrariedades, tá certo? A maratona que eu vou fazer na próxima semana, nos dias 31/3 e 1/4, nós vamos estar 2 dias juntos, em que nós vamos falar muito sobre como romper com essas distorções e arbitrariedades. Eu vou contar lá para vocês o método utilizado por mim e pelo meu colegiado, que nós conseguimos, pessoal, isso é fato, tá bom? Que nós conseguimos em um mandato, romper com 90% das distorções e arbitrariedades. Então, lá na maratona, 2 dias de muito conteúdo, e eu vou contar para vocês como que isso aconteceu, qual foi o processo para que a gente tivesse esse resultado. Ah, Larissa, mas o Conselho Tutelar aí de Uberlândia é 100%, é fechadinho? Não, não é. Não vou mentir para vocês. Não é fechadinho, não é 100%, não é isso não, tá certo? Só que, com o processo e o método que nós fomos aplicando durante o mandato, ele deu muito certo. Ele deu muito certo. E esse método que o meu conselho foi aplicando, ele foi dando tão certo, que ele acabou convencendo os demais conselhos a agirem da mesma forma. E esse resultado aconteceu não foi porque nós tínhamos dentro do Conselho Tutelar só pessoas com diploma não, tá, pessoal? Porque eu não sei se aí na cidade de vocês é assim, mas aqui em Uberlândia sim, além dos requisitos exigidos pelo Estatuto, aqui uma das exigências para a função de conselheiro tutelar é ter curso superior em qualquer área, tá certo? Mas o fato de nós termos atingido esse resultado aqui não foi porque nós tínhamos advogados, psicólogos, assistentes sociais, educadores, enfim, conselheiros tutelares com curso superior. Claro que isso ajuda muito, tá certo? Porque nós tínhamos profissionais de diversas áreas, direito, educação, assistência social, psicologia. Então, querendo ou não, cada um vem ali com a sua bagagem, com a sua experiência profissional, e ali dentro do Conselho Tutelar, apesar de nós não exercermos a nossa profissão, não exercermos ali o nosso um cargo técnico, nós não estamos ali como advogados, como assistentes sociais, como psicólogos ou como educadores, mas por certo a nossa experiência, a nossa bagagem profissional nos deu muito embasamento para nós irmos em frente com o nosso propósito, tá certo? Então, nós tínhamos ali muitos profissionais pensando em diversas áreas que contribuíram com a sua experiência profissional para que nós tivéssemos a condição, então, de estabelecermos ali um plano, um método, para que nós conseguíssemos, então, atingir o nosso objetivo, o nosso resultado, que era acabar, ir eliminando com essas distorções, tá certo? Ah, foi no primeiro ano? Não. Foi só no segundo? Não. Foi de um dia para o outro? Não, não foi, pessoal. Não foi. Como eu disse para vocês aqui, foi um processo, tá certo? E nesse processo envolveu diversas ações e diversas atitudes, tanto pessoais quanto profissionais. Não bastou termos só conhecimento legal. Nós nós tivemos que usar de outros artifícios, tá certo?
para que nós tivéssemos hoje esse resultado. Larissa, vocês ainda recebem muitas das vezes demandas pedindo para vocês fazerem abordagem de rua, busca e apreensão, fiscalização de trabalho infantil? Sim, continua, mas diminuiu 90%. É um caso ou outro. Um caso ou outro. E eu até assim posso afirmar para vocês que a maioria, quando chega essas situações lá para nós, essas demandas, é porque houve troca de profissional. É porque trocou o delegado, ou é porque foi outro procurador do trabalho, por exemplo, que encaminhou, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, que sempre vão haver dúvidas, sempre vão haver distorções, sempre vão haver arbitrariedade. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos num processo de crescimento, mas esse crescimento e essa evolução não pode ser somente profissional, ela tem que ser pessoal, porque as suas ações, elas são feitas por você, tá certo? Então, pessoal, olha só, eu gostaria muito que a gente continuasse esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Se vocês se sentirem mais à vontade, vocês podem me chamar no direct, tá? Às vezes é alguma dúvida pontual. Inclusive hoje uma colega de vocês me fez uma pergunta, eu respondi ela no direct. Eu acho que eu vou levantar essa questão aqui, porque talvez possa estar acontecendo isso aí na sua cidade, tá? A colega me perguntou, me fez o seguinte questionamento: Larissa, aqui na minha cidade, quem dá formação e capacitação para os conselhos tutelares é uma advogada da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é correto? A resposta que eu dei para a colega foi a seguinte: olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não estabeleceu uma regra de profissional A, B, C ou D que esteja habilitado ou capacitado para dar essa formação ou essa capacitação, tá certo? Não existe uma regra específica. Só pode psicólogo, só pode advogado, só pode assistente social, só pode conselheiro tutelar, só podem ex-conselheiros tutelar. Tem que ser uma pessoa fora da prefeitura. Não tem essa regra. O estatuto não trouxe, não delimitou essa regra para nós. Mas o que eu respondi para essa colega foi: olha, o estatuto não exige, não traz exigências com relação a quem deva fornecer essas formações e capacitações para vocês. Porém, no seu caso, em tela, em questão, é muito importante que vocês, enquanto conselho tutelar, estejam atentos ao que está sendo transmitido para vocês de ensino, o que está sendo transmitido para vocês como verdade das atribuições de vocês. O que está sendo ensinado para vocês, o que está sendo proposto para vocês. Por quê? Porque como ela é uma advogada da Secretaria de Desenvolvimento Social, há uma tendência de ela, por exemplo, ensinar para vocês algumas distorções e forçar muitas das vezes vocês a executarem medidas, a executarem serviços ou programas que não sejam da atribuição de vocês. Por quê? Porque ela está ali, ela é uma funcionária da assistência social do município, ela é uma funcionária da prefeitura, então tende, não estou dizendo que isso é real, isso é fato, que isso vai acontecer, mas há uma tendência de que o ensino que ela for levar para vocês seja tendencial a realizar atividades que vá beneficiar
à secretaria, por exemplo, onde ela está lotada. Então, fiquem muito atentos com isso. Por isso que é muito importante vocês estarem sempre buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. Ninguém vai tirar de vocês. Estejam sempre, sempre buscando ajuda, conhecimento, tá certo? Leiam o estatuto. A gente nunca vai saber tudo, tá certo? A gente nunca sabe tudo, nunca vai saber tudo. Eu sou muito humilde para falar para vocês que o que eu não sei, ou que eu não tenho certeza, olha, eu não sei, eu não tenho certeza disso, mas eu posso pesquisar e trazer para você essa resposta. Eu posso trocar uma ideia com um colega, um profissional e trazer essa resposta. Inclusive, eu fiz isso nesse questionamento dessa colega. Eu já tinha esse entendimento, mas para eu firmar com categoria e com autoridade, dar essa resposta com certeza para essa colega, eu busquei, por exemplo, a ajuda junto ao meu colega Lauro Trindade. Então, ele reforçou aquilo que eu já tinha de entendimento. Então, quer dizer, a gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, que nós somos eternos aprendizes e que a gente aprende muito com a prática, com o dia a dia, no caso a caso, executando as ações, tá certo? E isso é muito importante vocês terem em mente, tá bom? Pessoal, olha só, foi muito bom estar com vocês aqui. Se porventura, pessoal, porque eu não consigo, de fato, eu não estou conseguindo ver mais perguntas de vocês, eu só consegui acessar essas perguntas. Se porventura eu não respondi aqui nenhuma pergunta, me chamem lá no direct, fala, Larissa, eu tô com essa dúvida, você pode sanar para mim? O que eu faço nesse caso? Você pode me ajudar? Você já passou por essa experiência? Eu recebo diariamente, gente, mensagens no direct de pessoas perguntando, Larissa, você já passou por essa situação? Como que o seu colegiado se posicionou frente a isso? Quais foram as ações que vocês tomaram? Quais foram as medidas de proteção que vocês aplicaram nesse caso? Eu estou muito aberta a orientar vocês, tá certo? Talvez, como eu disse anteriormente, eu não consiga responder vocês no ato, tá? Mas eu sempre tiro um tempinho do dia, ou à noite, ou pela manhã, ou após o almoço, para ir lá, olhar no meu direct, ver se tem alguma pergunta e tentar responder vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz em saber que o meu trabalho está conseguindo ajudar vocês aí no dia a dia da execução da função, que eu estou conseguindo levar um pouco mais de conforto para vocês, né? Porque eu sou uma apaixonada pelo órgão Conselho Tutelar, mas muitas das vezes eu fico assim triste com a atuação de alguns conselheiros tutelares, mas eu sou apaixonada pelo órgão, eu tenho uma paixão imensa, eu tenho um amor imenso pelo que eu faço, e eu vou ter o maior prazer em poder ajudar vocês, para que vocês tenham excelentes resultados na caminhada de vocês. Então, contem comigo sempre, me chamem no direct, façam suas perguntas. Eu sempre estou postando algum material para vocês, algumas informações, conteúdo. Salvem esses conteúdos. Se vocês acham interessante, compartilhem com os colegas de vocês esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença, tá bom? Eu também, pessoal, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu não tive muito apoio. Eu não tive muitas pessoas para estarem ao meu redor, para me ajudarem, para me direcionarem. Eu busquei isso sozinha.
Nós tivemos sim, recebemos sim algumas formações, mas o que eu entendi, pessoal, de verdade, foi porque eu tive a iniciativa e a prontidão de ir buscar conhecimento, tá bom? Então, o meu conselho para vocês é: não se acomodem, não achem normal as situações, não normalizem as distorções, não normalizem as arbitrariedades, tá certo? Vocês precisam romper com isso, vocês precisam romper com os costumes. Então, façam a parte de vocês, tá certo? Faça a parte de vocês. Se alguém fez um dia e deu certo, vai e faça, porque vai dar certo para você também, tá certo? Então, dê o primeiro passo, faça a sua ação e eu tenho certeza que vocês terão e alcançarão ótimos resultados. Pessoal, beijo para vocês, um abraço e contem comigo e vai lá, se inscrevam para essa maratona porque vai ser demais, tá certo? Eu vou dar 100% de mim para vocês nesses 2 dias. Bom, então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui. Forte abraço!